Luta. Acho que luta, rapaz. Vamos tentar, Maurício? Estamos ao vivo. Tá difícil, né, Maurício? Pessoal, boa tarde, Luciana, Lucimari, Rafael, Sérgio, Leonardo, Johanne, Rafael de novo, Vanessa, Vivian, Daniele, Cat, Amanda, Cleide, Catiane, Sandra, Ana Deise, Wanderson, Léo, Sandra Cristina. Tem tanta gente na live, já temos gente pra caramba aí assistindo. Eu estou com o Bruno Teté aí, nosso amigo, que é líder do Movimento Negro, que me assessora aí nessa parte também do Movimento Negro. E vamos ver se o Maurício consegue nos ouvir. Boa tarde, Wagner, Débora, Leonardo, Paulo, Renato, Tereza. E estamos tentando aí mais uma vez, no segundo dia seguido, a live com a doutora Ivone, nossa companheira aí, mas confesso a vocês que o sinal dela, quero falar com vocês, continua muito difícil, porque ela mora numa região onde o sinal de internet está muito complicado. Eu estou deixando a tela dela aí, olha, mas ela realmente a gente não consegue vê-la, não consegue manter contato. Então, eu vou tentar pelos próximos 5 minutos, e não conseguindo, eu peço desculpas a vocês, mas nós não teremos, infelizmente, essa live com a doutora Ivone. A próxima live, que será às 15h, será com o juiz federal Rodolfo Hartmann. E depois, às 16h, uma live imperdível com o juiz federal William Douglas. Às 19h, nós teremos uma live com a professora de Direito Internacional, Ilana Ló, que é nossa ex-aluna. Né? E aí nós encerramos essa live de convidados. Amanhã, eu ainda não abri as inscrições, eu vou fazer a live de encerramento. Uma live que será, na verdade, uma aula sobre a questão do impeachment, focado basicamente no impeachment, aspectos processuais do impeachment aqui no Rio de Janeiro, com a aprovação do processo de impeachment contra o excelentíssimo senhor governador Wilson Witzel. Tá? E agora eu queria muito fazer a live da doutora Ivone, vocês sabem que eu sou apaixonado por ela, chamei o Bruno aí para me auxiliar aí na questão de todo o movimento negro, para a gente fazer perguntas, mas infelizmente, olha, a gente não consegue o sinal, a casa dela realmente tem um problema de sinal imenso. A gente tentou ontem, estamos tentando de novo hoje, pedir para o Bruno entrar, o Bruno mora em outra região da cidade, você vê o sinal dele está perfeito, mas o sinal da doutora Ivone, infelizmente, está bastante complicado. Eu vou responder algumas dúvidas aqui. O Leonardo... não, Leonardo, todas as outras lives estão disponíveis para inscrição. A live da doutora Ivone, não era possível realizar uma inscrição, porque, na verdade, nós estamos tentando a live de ontem ainda. Né? Então, eu tenho que, como falei para vocês, como as nossas lives, diferente de live de Instagram, de Facebook, são lives oficiais, eu preciso emitir certificado. Então, uma vez que foram realizadas as inscrições para ontem, eu não podia abrir mais vaga para hoje, porque o certificado tem que ser validado. Essa coisa toda. Oscilando. Tá difícil, né, Maurício? Muito difícil. Mas seu Maurício apareceu agora. O seu Maurício apareceu. Às vezes apareço, mas de vez em quando desapareço. Depois ela cai sozinho, Maurício, é isso? Olha, ele parou de novo, vocês vejam aí, né, gente? Wagner, Ele vai tentar ligar no computador dele para ver se fica melhor. Tá ótimo, tá ótimo. A gente espera. O que acontece, Wagner? Não é possível fazer dessa maneira, Wagner. Eu vou te explicar por que para você entender. Isso independe para a gente, porque, por exemplo, se eu fizer uma gravação, para ela fazer a gravação, ela teria que gravar sozinha, porque eu e ela não conseguimos comunicação por causa da internet, entendeu? Então, e cada vídeo desse, para você ter uma ideia, para a gravação que vai ser disponibilizada, todas as gravações para vocês, na base de 1 gigabyte para a gente transmitir ele para o YouTube. Então, a internet tem que ser muito boa. Infelizmente,
a internet da doutora Ivone, a gente não consegue manter esse padrão, entendeu? Então, a gente já testou, passamos o dia inteiro testando. Hoje eu estou desde 1h da tarde com ela aí fazendo testes e infelizmente, a live não está boa. O que acontece? Ontem, com o Pedro Lenza, ele está nos Estados Unidos. Você viu que a live dele foi perfeita. Então, a internet dele era maravilhosa, né? Então, isso vai depender muito, realmente, da internet, não só de vocês que estão assistindo, mas da internet da pessoa que está transmitindo também. Catiane, é verdade. Por exemplo, Catiane, se a minha internet estiver fraca, você vai ver uma transmissão ruim. Se a sua internet estiver fraca aí, você também recebe uma transmissão ruim, entendeu? Não, Jéssica, cada live, importante, aí a Jéssica está fazendo a pergunta, cada live tem um certificado, Jéssica. Diferentemente do encontro, onde você tem que assistir todas as palestras, cada palestra vale 5 horas de atividade, cada Dá licença, palestra vale um certificado. Fala, Bruno. Não, é só para falar que a doutora Ivone está aparecendo. Não sei se ela está percebendo. Desculpa. Tudo bem, doutora Ivone? Tudo bem. Esse é outro computador? Não, ele foi trocar. Ele vai ver se no outro computador está melhor. Agora tá boa, doutora Ivone. Às vezes é que dá uma oscilação. Mas agora não é mesmo, não vai estar. Agora mesmo ele cai outra vez. Não sei. Eu tô tentando aí. Por aqui. Você tem feito todos por aí? Também vou tentar pelo celular. Mas agora ficou bom, agora caiu de novo. Agora, você vê, né? Oscilando mesmo, né, Bruno? É porque, no caso, ela faz muito pelo Instagram e Face. É um sistema diferente. Então, fica mais difícil cair. Esse é um sistema mais pesado. Boa tarde a todos e a todas aí. É sempre uma honra estar ao seu lado, meu grande professor Vitor Travancas. Obrigado, Bruno. Tatiana está falando certificado de ontem, Tatiana. Ainda não emitimos os certificados. Muita gente nas lives de ontem. A gente tem que confirmar a presença, analisar. Vai chegar. Fica tranquila que vai chegar, mas está atrasado realmente. Muita gente participou da live de ontem. A live do Pedro Lenza foi um sucesso, realmente. Mas, infelizmente, ainda não consegui emitir o certificado de todo mundo. O caso dela é essa mesmo, doutor Vitor e nossos amigos aí. A internet não pega nesse sistema. Eu, infelizmente, não tenho como fazer em outro sistema, Bruno, por causa da certificação, entendeu? Sim. Eu tenho que fazer a certificação. Eu vi hoje eu participei de uma live, assisti uma live muito boa de um professor de Direito Civil famoso, que fazia pelo Instagram. Mas o Instagram é muito boa, mas só dá para 2 pessoas, mas eu não tenho como academicamente manter, entendeu, Bruno? Porque as nossas lives, quero dizer para a Márcia, para o Paulo Renato, para a Tatiana, para a Edna, depois a gente disponibiliza ela offline e depois vocês vão recebê-las, isso é uma novidade, todas por escrito. Tudo que foi falado na live, a transcrição completa academicamente, eu vou fazer uma publicação. Então, em termos de universidade, nós temos que tomar esse cuidado. A nossa live tem que servir para assuntos... não pode ser no Instagram, infelizmente, né? Obrigado, Débora. Vitor, dá então só uma palhinha, quando a gente ainda está tentando. O que você vai falar amanhã é sobre aspecto político, jurídico? Não vamos entrar em política amanhã, não, Bruno. Sim. Vamos falar só sobre o aspecto processual do impeachment. Fazer uma análise do que é o impeachment, o que é o aspecto processual, para que os alunos possam aprender como advogados a atuarem no processo de impeachment. Não vou entrar aí se o governador tem culpa ou não tem culpa, se isso aí não cabe a mim decidir e nem falar sobre isso. Isso é assunto para os deputados. Eu quero falar só do assunto jurídico. Então, vou tratar com vocês. Vai ser boa. Quero dizer também que, apesar da aula, eu sou completamente contra o sistema de impeachment. Completamente contra o sistema de impeachment. Não sou a favor dele, mas vou dar a aula porque a minha especialização é essa. Doutora Ivone, como é que estamos? Eu estou te ouvindo bem. Certo. Mudou o computador? Ouvindo bem, vendo o TT bem. Está vendo o computador? Aí, parou de novo. Meu Deus do céu, Jesus Cristo de Nazaré.
Eu queria que ela tentasse muito pelo celular, entendeu, Bruno? Mas parece que é o mesmo sinal, né? É o que você estava dizendo. É o mesmo sinal. Eu, por exemplo, num celular consegui, no outro não. Agora eu estou no computador. Mas você está super bem. Falando diretamente de Madureira, aí do nosso Império Serrano. Não está no Império, não, né, Bruno? Está em casa. Não, eu queria até estar no Império, mas você me convidou. Eu não posso não aceitar esse convite, ainda mais com o Maurício, também imperiano, esposo da doutora Ivone, que esperamos depois da pandemia aqui no nosso glorioso Império Serrano. Tá ótimo. Agora Império Serrano com o novo presidente, né? Nosso ex-aluno da Estácio. Eu acredito que é o primeiro ex-aluno da Estácio presidente de uma escola de samba, né? Não, não é não, porque nós temos outro. Nós temos aquele que foi presidente da... Mas de direito? Presidente da Liga das Escolas. Não, mas Liga não. Estou falando de escola de samba. Ah, é. Você tem que fazer Acho que é. Primeiro. Império Serrano, Paulo Renato diz que é da Portela. Não, Portela é Oswaldo Cruz, Paulo Renato. Não é Madureira. Mas, Paulo Renato, você é da onde, Paulo Renato? Você não é de São João de Meriti? Em São João de Meriti tem escola, Bruno? Não tem, não, né? É Unidos de Padre... Unidos da Ponte, que embora nasce na Pavuna, ela é de São João de Meriti. Hoje é onde a doutora Ivone foi juíza. Tá certo. Doutora Ivone, onde foi o local mais feliz profissionalmente que eu estive? Foi em São João de Meriti. Eu não me canso de repetir isso. Eu sou apaixonada pelo São João de Meriti e apaixonada pela forma que se atuava lá, principalmente os 3 atores, a Defensoria Pública, o Ministério Público e o juiz. Lá não havia egos demais. Então, lá a questão era a criança e o adolescente. Da doutora Ivone foi juíza da Infância e Juventude de São João de Meriti. Muita gente de São João, a doutora Ivone mandou mensagem para a senhora desde ontem, e foi muito bacana aqui, muitos alunos de São João de Meriti, e o Paulo Renato, que é de São João de Meriti, que está aqui, que é nosso grande amigo, incentivador, e aí que a gente está junto há bastante tempo. Paulo Renato agora você já está até formado, né, Paulo? Faz tempo que a gente se fala. Doutora Ivone, teu sinal tá bom. Milagre, o que aconteceu? Vamos torcer aí. O Maurício está lá tentando outro computador. Eu, por enquanto, está bom. Eu estou ouvindo vocês. Ele pode tentar, se a senhora está nos ouvindo, isso aí já é uma evolução aí. E depois eu ofereço o vídeo para a senhora processar a telefônica. Porque, Tá bom. Para que a gente possa ir... você sabe que indenização de desembargador é sempre maior do que a indenização... Sei não. A indenização é maior. Olha só, no país em que vivemos, existem muitas variantes. E nem sempre você ser desembargador vale para tudo. Ou tem as mesmas possibilidades que outros têm. Tá ótimo, tá ótimo. É igual ser mulher. Se você vamos é tentar... mulher negra... Fica ruim. Ontem, doutora Ivone, a nossa vice-reitora, Cláudia Romano, questão de estar junto com a gente para cumprimentar a senhora. A Estácio tem um carinho muito grande com a senhora. A senhora que reapareceu na Universidade de Estácio Cessá, a senhora sabe, no primeiro encontro nosso. Lembra, Bruno? Você estava lá. Isso foi em 2000 e... Lá vai cacetada, meu Deus do céu, 2012, 2011... Faz muito tempo mesmo. Acho que faz 9 anos ou 10 anos, tá? Realmente, a gente teve essa experiência de reconhecer a doutora Ivone 10 anos depois. Então, eu vou aproveitar, enquanto a tela dela sumiu, ela vai voltar de novo. Mas, Vitor... Como é que foi? Fala, meu querido. É importante dizer, muitos não sabem, né? Mas a importância sua, junto com a doutora Ivone, na defesa na sociedade, né? Sobre a importância de uma desembargadora negra, sendo a primeira do estado do Rio de Janeiro, onde mostramos a dificuldade, seja em qual cargo for, de nós negros nessa nossa sociedade. Você, sem dúvida nenhuma, foi, a doutora Ivone apareceu aí, ela também pode testemunhar, um desses baluartes que lutaram e defenderam essa nossa causa.
E, sem dúvida nenhuma, nós vimos que é uma desembargadora a da mais alta competência, sinceridade, honestidade e compromisso público. Ali... Doutor Bruno e doutor Vitor, eu ouvi muito mal o que vocês falaram, mas ouvi a fala do Bruno TT. Olha só, eu tenho o maior orgulho de todas as vezes que eu venci uma guerra. E eu não enfrentei poucas guerras. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Fala, doutora Ivone, estamos ouvindo a senhora. Então, veja bem, eu tenho muito orgulho da onde vim e como foi a minha travessia e todas as batalhas que eu venci, não foram poucas. Mas se existe uma coisa que eu tenho muito orgulho de ser, mas estou muito aborrecida, porque tem 6 anos para 7 anos que eu fui a desembargadora. É uma pena ter caído, né? Setenta pessoas na sala, a gente está fazendo um esforço aí para manter, né, Bruno? Ela, quando foi eleita desembargadora, nós tivemos o privilégio de participar dessa luta, né, Bruno? Uma luta muito grande. Na verdade, te ajudando, né? Porque, sem dúvida nenhuma, você ainda hoje é um dos maiores advogados midiáticos, podemos dizer assim, e competentes. Você sempre esteve junto, seja no juizado, lá na Sapucaí, onde você ajudou numa comissão que tinha as ligas. A doutora Ivone foi a primeira vez que participou de uma lavagem, foi a seu convite, da Marquês de Sapucaí, como diz aqui o Paulo Renato, que é uma triste realidade. E, sem dúvida nenhuma, precisamos... A doutora Ivone falando, porque ela tem menos tempo, sempre cai. Doutora Ivone, por favor. Eu queria reiterar o que eu tinha falado. Eu gosto de tudo que eu venci, mas eu fico profundamente aborrecida quando, depois de quase 7 anos que eu fui desembargadora, até agora não foi outra. Eu não quero nada só para mim, eu quero para meu segmento, eu quero para minha raça, se é que se pode falar em raça, mas do meu segmento, que é tão desqualificado e rejeitado neste país extremamente mestiço. Eu queria perguntar à senhora, a questão é a seguinte, a gente conheceu essa parte da senhora ser desembargadora, a nossa luta, que foi uma luta não para a senhora ser desembargadora, foi uma luta contra o racismo. Exatamente. E esse é o problema. Por que não tem outra desembargadora? Por causa do racismo. Exatamente. E é isso que eu quero chamar a atenção. Eu quero chamar a atenção sobre isso. Exatamente. Não é nem um pouco bom uma pessoa que, mesmo não frequentando... Olha o Maurício aí, o marido da doutora Ivone, olha. E cadê ele? Acho que ele está querendo pegar o... Ele está no outro. Olha o Imperiano presente. É muito abusado. Ele tá Acho que ele tirou a internet da senhora e está colocando para ele. Não, foi lá para outra sala, pegou o internet. Meu Deus do céu, ele é muito Tá chique ele, não, ó. 50 anos de casado, né, seu Maurício? 50 anos. Olha só. Hoje, no qual o ano que se comemora a criação da Estácio, é tanto tempo quanto eu tenho de casamento com o Maurício. Eu fiz agora dia 6 de junho. Eu não sei em que ano. Eu sei que a Estácio foi criada em 1970. 1970. Mas não sei qual foi o mês. Agora, doutora Ivone, a pergunta que eu quero fazer à senhora, antes da senhora ter sido a primeira desembargadora negra, a senhora foi a primeira juíza negra. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, ou seja, a passar num concurso público. A senhora acha que quando a senhora assumiu como juíza, houve discriminação durante a carreira da senhora? Como é que a senhora pode falar sobre isso? Olha, a sua pergunta chega a ser hilária. Sabe por quê? Não existe local algum, espaço algum, que você não veja o preconceito. Não ver quem não quer ver. Atualmente, então, não adianta ser negro ou branco, porque você
vai assistir, e os negros que dizem que não existe racismo aqui, ou eles estão de brincadeira, ou eles estão reproduzindo o preconceito do branco. Mas a senhora não acha que melhorou ou piorou durante esse tempo? Porque nós tivemos muitos avanços, mas o racismo continua. Tivemos muito avanço. Mas não conseguimos chegar nem perto da igualdade. Entendi. E quando a senhora estava na Estácio, a senhora entrou na Estácio em 69, um ano antes da fundação, no curso preparatório do João Shoa. Curso preparatório. A senhora era a única negra ou tinham outros estudantes negros? Não, na minha sala tinham 3 negros. 2 rapazes e eu. Entendi. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. A realidade da senhora a gente conhece. Nessa época, devia ser caro fazer curso de ensino superior. Não era barato, eu imagino. Maurício pode responder se estiver ouvindo ou caiu o sinal dos dois aí? Acho que caiu o sinal dos dois. Porque eu queria saber dela, Bruno. Está me ouvindo aí, Bruno? Doutora Ivone. Então, a pergunta é, doutora Ivone, era caro fazer ensino superior naquela época? Né? Então, a senhora se considera que a senhora era uma negra privilegiada naquela época? Porque a maioria dos negros, eles não tinham acesso ao ensino superior. Presta atenção que eu vou te falar. Mais uma alfinetada, hein? Mais uma alfinetada. Pessoal, pode enviar as perguntas pelo chat aí, ficam à vontade, tá? A gente está com dificuldade, mas vamos fazer esse esforço aí de aproveitar. Aí. Eu não me considero uma privilegiada. Era caro, não tenha dúvida, mas eu não me considero uma privilegiada. Eu me considero uma batalhadora. Eu não me considero privilegiada, porque nada meu veio de graça. Eu tive que lutar muito para tudo que eu quis. Mesmo tendo marido que pagou a universidade, aliás, na faculdade, mesmo tendo um marido que pagou, eu tive que lutar muito, porque o preconceito você encontra só no olhar para as pessoas. Agora estão mais calmos. Não, agora está recrudescendo. Nessa pandemia... Eu estou vendo aqui o Paulo Renato falando que no evento do Teatro Municipal ele estava vestido a caráter lá do evento nosso de gala, de borboleta, e que ele foi vítima de uma discriminação, né? Pode falar. É permanente. Se você vai entrar num local de moda, de um bom restaurante... Luciana, mas são 2h27, nós estamos ao vivo aqui, Luciana. Estamos ao vivo mesmo, 22h57, aí tem alguma coisa errada aí no seu reloginho. Estão ouvindo? A senhora acha que existe essa discriminação ainda nos restaurantes, que é o que o Paulo Renato está falando aqui também? Existe. Não, agora não é uma coisa assim, explícita, mas... Vitor? Pode falar, Bruno. Smith, né, quando começou vamos dizer, esses protestos em meio à pandemia, ele diz uma frase muito interessante para reflexão. Não é que o racismo está aumentando, o racismo está sendo filmado. Né? Essa é uma grande diferença. Você, por exemplo, é uma pessoa que eu tenho a oportunidade de andar, sem dúvida nenhuma. Alguns restaurantes a gente ia, eu falo, eu era o único negro em muitos restaurantes. Quando a gente saía também com a doutora Ivone, a gente era os únicos negros, eu era e o doutor Maurício. Então, sem dúvida nenhuma, o que a doutora Ivone está falando vai direto ao encontro do que nós vivemos hoje na nossa sociedade. Eu canso de entrar em restaurantes em que eu e o Maurício somos os únicos negros. Eu, como sou muito levada, olho para eles assim, só tem nós dois. Eu falo para ele. Entendi, Luciana. Eu falei, Maurício, conta para a gente a sua experiência aí de ter uma mulher que foi a primeira juíza negra,
E como é que o senhor, que participou do movimento negro, o senhor tem que nos contar essa história da participação. Você sabe, Bruno, que o Maurício foi tesoureiro do movimento negro, era o homem do dinheiro. E ele contar um pouco para a gente essa história. Como é que era andar com a doutora Ivone? Como é que era a personalidade dela nessa época? Ela é Antes de falar alguma coisa, eu vou lhe falar que ele grossa. casou comigo exatamente na época em que homem negro bem... Ouviram o que eu falei? Não, volta a falar, doutora Ivone. Deu uma cortada. Tá. Pode falar. Quando nós nos casamos, eu e Maurício, nós nos casamos na época em que homem negro bem-sucedido não casava com mulher negra. Não sei o que deu na cabeça dele. Isso é uma diferença, né, doutora Ivone, lá dos Estados Unidos, né? Do movimento negro americano, né? Não é do movimento negro americano, é dos negros americanos que eles pensam diferente. Eles são unidos, mesmo que somente em espaços públicos, eles são muito unidos e eles valorizam, supervalorizam a sua própria raça. Aqui não. Eu tive a oportunidade... Aqui não existe isso. Doutor Ivone, eu falei até com o Bruno... É lógico que tem exceção. Eu tive a oportunidade, doutor Ivone, não sei se a senhora está me ouvindo, de fazer um cruzeiro nos Estados Unidos, faz uns 2 ou 3 anos, num navio chamado Carnival. E eu entrei nesse cruzeiro, eu acho que eu tenho essa mania, né, doutor Ivone? Na cota, eu entrei na cota. Porque quando eu vi, eu estava no navio, que era um navio que eu acho que os negros americanos resolveram fazer o cruzeiro. E eu percebi algo muito diferente, porque o negro brasileiro, eu não sei o que acontece com relação à autoestima. Eu acho que ele tem baixa autoestima, frente à comparação do americano. Esses negros que eu conheci lá, americanos, eles tinham uma autoestima elevadíssima, doutor Ivone. Eles eram realmente assim fantásticos. Como eles estavam felizes de estar no cruzeiro e como eles se vestiam, como eles se comportavam, sempre demonstrando uma grande valorização de pertencer à raça negra. E eu achei aquilo muito bonito. Essa foi a grande diferença. Essa foi a grande diferença. Primeiro, o Brasil foi o último a acabar com a escravidão. Segundo, o projeto aqui desenvolvido levou... A Adelaine fazendo um comentário aí, somos igualmente consumidores e temos que ser respeitados aí, independente da cor da nossa pele. Cultura branca. Paulo Renato faz. Fica à vontade, doutora Ivone. Prioridade é da senhora sempre. Não pode deixar o doutor Renato falar. Eu queria ouvir o doutor Maurício, mas não sei. Doutor Maurício, conta pra gente essa sua experiência aí, doutor Maurício. Está ouvindo agora? Estão ouvindo agora? Estou ouvindo. Está falhando muito aqui. Está falhando aí, Maurício? Tá também, né? Todos nós? Eu estou ouvindo bem a senhora. O som dele deve estar longe. Mas vocês têm que me sinalizar quando estão ouvindo, porque às vezes vocês ficam congelados. Não, mas a gente está ouvindo bem. Às vezes dá uma... Mas está bem melhor do que ontem, né? O Nivaldo está falando aqui... E da desqualificação do negro, porque o negro era o objeto de trabalho. Entendi. Entendeu? Me conte, doutora Ivone, algo que eu acho que é importante saber hoje, que é a sua relação com as cotas. A gente sabe que a senhora teve uma relação de amor e ódio com relação às cotas. E qual é o posicionamento da senhora hoje com relação às cotas em concurso público, por exemplo? Muitos comentários, muito legal aqui. Paulo Renato dizendo que 17% da população é negra nos Estados Unidos, aqui 50%. Mas é como eu te falei, Paulo, eles têm um comportamento lá completamente diferente do nosso. A doutora Ivone está explicando aí com relação à escravidão. Nós fomos o último país aí. Doutora Ivone, está nos ouvindo?
Ô, Vitor. Fala, meu querido Bruno. E nesse dado é importante dizer que, mesmo sendo 13%, eles elegeram um presidente negro. É verdade, é verdade. Ganhou. Mas nós tivemos um presidente negro, né, Bruno? Só que ele não se fala. Não, e ele jogava pó para ficar parecendo branco, né? Exatamente, assim como os times de futebol eram. Os times de futebol sempre tiveram negros, mas era com pó de arroz. Por isso que você tem alguns times que se fala pó de arroz. O Vasco da Gama, que é seu time, infelizmente, né? Mas era também do nosso desembargador, e ele falou, mas o Vasco da Gama foi que acabou com isso. Não que os outros times não tinham negro, é que eles passavam pó de arroz, assim como esse presidente. Ah, interessante. Machado de Assis também. Machado de Assis, todos os nossos heróis negros do Brasil, eles foram embranquecidos. Essa que é uma grande realidade. Machado de Assis, isso eu estou falando nos retratos, né? Que nos são passados. Ou seja, o patrono da Academia Brasileira de Letras, assim como o presidente Domício, ex-presidente, que foi um presidente negro, ele falava, ele que começou esse debate. Machado de Assis é negro, por que nós não falamos isso? E o Domício foi o presidente e trabalhou muito também com algumas ações com a dona Ivone, que falava, há um racismo, lógico, e ele foi o presidente da Academia Brasileira de Letras como negro, o presidente Domício. Doutor Ivone, a senhora sempre se assumiu como negra? É óbvio. Não, olha a pergunta, porque tiveram um presidente da República, como a senhora sabe, o primeiro presidente negro nosso, ele usava um pó para parecer branco. Eu estou perguntando para a senhora para falar do cabelo, que a senhora defende tanto. A senhora já, no passado, antes de eu conhecer a senhora já se sentiu pressionada e mudou o estilo de cabelo? Como é que é essa relação? Deixa eu falar uma coisa. Eu nunca me senti pressionada porque eu fui educada por uma mulher, que é a minha mãe. A minha mãe é de família mestiça e a pele dela era muito clara. Nessa época, quando a pessoa tinha a pele muito clara e tinha características também no negro, era chamada morena. E a minha mãe não aceitava ser chamada de morena. E ela foi a primeira pessoa que me ensinou a ser negra e como enfrentar o preconceito e como gostar da sua própria aparência. Eu aprendi com ela. Então, eu fico impressionada com o problema de autoestima. Eu tenho uma autoestima que chega a ser ultrapassar os limites da autoestima. Porque eu já falei para todo mundo várias vezes. Eu adoro meu cabelo crespo. Não é um cabelo ruim, porque o ruim pode ser tanto do branco quanto do negro. O cabelo do negro é mais fino, por isso que ele fica crespo. O fio é muito mais fino. Então, eu adoro a cor da minha pele, adoro o meu nariz grosso. Uai! Eu não faço apologia a outro tipo. Eu não faço apologia ao tipo europeu. Se é bonito. Se é feio. Se é mau caráter, é mau caráter. Independentemente da pele que cubra o seu corpo. Eu nunca tive, eu sei reprimir e eu sei enfrentar. Com 75 anos, você há de convir, que eu já enfrentei foi muito preconceito. E principalmente tendo a trajetória que eu tive, que graças a Deus ele me permitiu, mas foi de muito sofrimento. Isso é interessante. Mas eu vou caminhar nesse assunto também com a senhora. Fiquei muito feliz. Sobre a questão da religião. Como é que foi essa convivência da senhora de se assumir plenamente da participação de uma religião negra? Porque a maioria dos negros, eu acho, eu posso estar chutando aí, Bruno, você me corrija, acaba dizendo que é católico, né? Eu não sei como é que funciona isso. Olha, não é só católico. Bruno, desculpe-me, Bruno. Pode falar, pode falar. Muitos estão usando a palavra de Deus para atacar o seu irmão negro, para desrespeitar a nossa religião. Em nome de Deus, tem muito negro fazendo isso. Esquece a ancestralidade, esquece o que os nossos antepassados passaram aqui. Não respeitam. Então, não é só
o negro que se diz católico, não. Tem uns que usam a palavra de Deus em nome da Bíblia e em nome do meu Deus. É o que eles falam. Vitor, agora eu tenho uma palavra. Não, senhora que lá, eu estou aqui participando de Xerido. Vitor, eu falei com o Ivani dos Santos, do Babalaô, que a gente tem esse trabalho de liberdade religiosa, que você também trabalha. E ele falava, não tanto o candomblé, porque o candomblé ele tem algo, não vou dizer que é melhor ou pior, mas ele tem algumas prioridades, ele tem alguns preceitos que não tem na Umbanda. Mas a Umbanda, que é brasileira, São Gonçalo, né? Ela está muito junto, enraigada com o catolicismo, inclusive no sincretismo religioso. E ele mesmo fala, por exemplo, na Umbanda, você, ao fazer o santo, você tem que comungar. Então, ainda em algumas religiões de matriz africana, se eu posso dizer que a Umbanda é de matriz africana, a comunhão ela está presente. Por exemplo, teve uma Eké de Maria Moura, que ela falou, mãe Eké de Maria Moura, que falou que quando ela fez santo, isso no candomblé, ela era obrigada a assistir a missa. E assistir a missa aqui no Nosso Senhor do Bonfim, quando o Nosso Senhor do Bonfim existia ainda, né? Que a igreja não estava caindo aqui no Caju. Então, na verdade, o sincretismo faz com que o umbandista ele se fale católico, porque a missa é inerente à sua fé, assim como receber os seus falangeiros, diferente dos nossos irmãos de candomblé. O que você acha disso, doutor Ivone? Dessa interpretação do Bruno? Bruno, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho 55 anos de confirmada. No santo, há 55 anos. Eu tenho o maior respeito pela minha religião e detesto pessoas falarem termos errados em relação à minha religião. Mas eu não fui só confirmada e nem só consagrada. Eu também estudei tudo sobre a minha religião. Todas as vezes que eu avanço, é porque eu fiz uma coisa dessa. Eu vou estudar. Este é o grande problema que nós temos. O negro não conhece a sua história, não conhece a real situação da sua vivência no país. Vou te falar uma coisa, não é só questão de sincretismo, não. Porque o sincretismo foi feito pelo negro. E agora estão tentando botar para outras religiões. Pelo negro, para poder enganar o seu senhor. Em defesa. Quer dizer, foi na sua defesa. Então, eles escolhiam os santos católicos que tivessem alguma aproximação com a entidade e... A Vanessa está dizendo aqui que na Bíblia Deus não faz acepção de pessoas, quem faz a diferença é o próprio homem. O Paulo Renato aqui defendendo o respeito às matrizes africanas, né? Aí nós temos a Lívia fez uma excelente pergunta aqui. Ô, Bruno, essa questão da defesa, da minha parte, eu sou católico, apostólico, romano, você sabe, mas eu gostaria, e queria, se a doutora Ivone estiver ouvindo, que você fizesse um movimento agora na Estácio. Não é um movimento religioso, o estatuto nosso não permite, mas um movimento cultural, queria que você promovesse isso com a doutora Ivone, da gente ter alguma inserção dos alunos da Estácio, especialmente dos alunos negros, em cultos. Hein, doutora Ivone, que eu estou falando com o Bruno aqui, de nós termos na Estácio uma inserção dos nossos alunos negros, daqueles que quiserem, em cultos de matriz africana. A gente, de repente, ter aí, fazer uma sessão grande, com a participação da senhora, com a participação do Bruno, para aqueles que se interessarem em conhecer a religião verdadeiramente de matriz africana. Então, se a senhora topar, a gente podia fazer isso aí com nossos alunos. Eu estou vendo uma grande participação de alunos. Mas, pelo amor de Deus, não pode ser com essa plataforma, porque cai toda hora. Com essa plataforma. Bruno, deixa eu te falar uma coisa, Bruno, escuta essa. O sincretismo, meu filho, foi feito na senzala e no terreiro do escravagista, para que o negro pudesse
Isso é uma prova inquestionável de uma das provas da inteligência do negro. Foi a forma que ele teve. Pode falar aí, seu Maurício, estou ouvindo. A sua religião. Foi quando o senhorzinho chegava lá, eles estavam reverenciando a um Santo Antônio, quando, na verdade, eles estavam tocando e orando para outro. Porque não sei se vocês sabem, a oração... Doutora Ivone está corretíssima. Só que eu estou mencionando a Umbanda. E a Umbanda é de 1908. Logo após a dita abolição. E quem se mantém nessa sincretismo, que não se tem nada a ver, se até se afasta um pouco a Candomblé, é a Umbanda. Tanto é que Zélio de Moraes, que é o fundador da Umbanda, né, ele tinha sido crismado aos seus 17 anos. E a Umbanda nasce na mesa branca, não nasce pelo Candomblé. Então, quando eu falo do sincretismo, eu não estou falando do sincretismo na senzala da nossa matriz africana Candomblé e seus derivados das suas nações, Queto, o Molocô. Eu estou falando da Umbanda, que foi isso que eu citei anteriormente. E a Umbanda nasce em 1908 por Zélio de Moraes, no Rio de Janeiro. Não tinha nem orixá e nem atabaque. Isso aconteceu posteriormente. Agora, doutor Ivone, eu quero denunciar aqui, e o Bruno sabe aqui bem, de uma discriminação que está acontecendo, e eu tenho certeza que é uma discriminação racial. Entendeu, Bruno? Aquela igreja que tem ali no centro, como é que é o nome ali na Uruguaiana? Como é que é o nome daquela igreja, Bruno? Eu sou irmão, Igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos. A igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, uma igreja, uma irmandade de negros. A senhora sabe que essa igreja foi fechada por decisão judicial. Fechada. Qual igreja? A igreja Qual? São Benedito. Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos. Nossa Senhora do Rosário. Está fechada agora? Está fechada por ordem judicial. Não. Eu nunca vi fechar a igreja por ordem judicial. Fecharam, doutor Ivone. Fecharam, e isso é discriminação racial. Vai fazer 2 anos. Porque é uma igreja maciçamente católica, mas pertence aos negros. Foi construída com dinheiro de negros, mantida com dinheiro do negro, e está 2 anos fechada por decisão judicial. Eu não vejo fechar a Igreja Universal, Igreja Batista, fechar a Católica dos negros. Só a dos negros está fechada. Não sei se a senhora está sabendo disso. A senhora me ouviu, doutor Ivone? Eu queria dizer que a Edna está corretíssima. E a Pastoral Afro, através de Dom Roberto, que é o bispo referencial do Rio de Janeiro, ele fala, né? Nós que somos cristãos, falava Dom Roberto, nós não podemos ter distinção. Jesus veio para todos os pastores, para todos os rebanhos, mas que tudo que vá ao racismo, como diz o Papa Francisco, o pecado do racismo, tem que ser combatido. Dizer que não existe racismo é algo que nós não temos nem palavras. Agora, dizer que só uma cor seja prevalecente também é contra a palavra de Deus. Então, por isso que o Papa fala que precisamos lutar contra o pecado do racismo. O Papa diz bem claro, não que o movimento negro não usa, né, mas bem explícito, essa pertença. Por isso, Edna, você está corretíssima. E o Vitor que lança, junto com o deputado Hugo Leal, que é pré-candidato a prefeito, e o deputado Sóstenes, no último evento, não sei se vocês lembram, a campanha Cristão de Verdade não ataca terreiro. Hugo Leal, que é dos políticos católicos, e o deputado Sóstenes, que é evangélico da igreja... Qual era o pastor que eu não me recordo? É o Silas Malafaia, né? Aliás, Bruno, isso é muito bom você falar. Eu queria saber a posição da doutora Ivone logo depois sobre essa lei. Ela é muito crítica à lei dos ataques ao terreiro, uma lei que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro. Pessoal, eu vou deixar a live sobre o comando do Bruno Teté e da doutora Ivone. O Bruno vai tocando aqui. Eu vou ter que iniciar lá do outro lado a outra live, mas a live da doutora Ivone continua aqui, Bruno. Doutora Ivone, com o Bruno Teté, vai organizando com as senhoras perguntas. Tem muita pergunta aí dos alunos. Vai fazendo aí para a doutora Ivone. E o Bruno vai continuar com a senhora.
enquanto eu vou iniciar lá com o Rodolfo Hartmann, a outra que vai iniciar. Bruno, faz as perguntas aí e comanda aí, eu tenho certeza que vocês ficam até muito melhor. Não está, aqui não está mais conseguindo, está caindo a todo minuto. Não, mas a gente está vendo bem a senhora, está bem melhor que ontem. Mas não estão me ouvindo. Estamos. Eu não estou ouvindo nada, você está congelado. Mas nós estamos ouvindo a senhora. Vai tentando com ela, Bruno, até onde dá aí para a gente manter a live aí com a doutora Ivone, que é muito importante. Tá? Doutora Ivone, voltamos a nos falar. O Bruno vai tocar com a senhora as perguntas aí, que são milhares aí que estão caminhando. Vai lá, Bruno, um abraço. Um abraço. Doutora Ivone, está me ouvindo? Doutora Ivone? Quando a doutora Ivone vem, Edna, você está corretíssima. Zélia tinha uma formação religiosa católica. Dificilmente se desfaz em um costume ou uma formação religiosa. Concordo com você plenamente. Tanto é que os primeiros terreiros de Umbanda, eles nascem com o nome de santos católicos. Mas não tem aqueles costumes, por exemplo, das frutas secas, das oferendas. A Umbanda em si, ela nasce também numa mesa branca, que tem uma outra cultura. A mesa branca, ela não nasce, por exemplo, quando o caboclo das 7 encruzilhadas ele se incorpora no Zélio de Moraes numa mesa branca, e a mesa branca, falando aqui kardecismo, não aceita aquela entidade, porque diz que aquela entidade não é evoluída, e depois recebe o preto velho, pai Fabrício das Almas, a mesa branca não tem o sincretismo religioso. Então, é nesse sentido que eu estou falando da questão do sincretismo religioso que nasce na Umbanda pelo catolicismo e pela mesa branca, que é onde nasce e é onde se manifesta a primeira entidade da Umbanda, que é o Caboclo. 7 encruzilhadas. Oi, doutor Ivone. Está me ouvindo, doutor Ivone? Eu estou, mas veja bem, esse texto que você traz, ele é muito posterior ao verdadeiro sincretismo quando surgiu. Surgiu para que os escravos pudessem... Então, não existe sincretismo da Umbanda. A Umbanda é o próprio sincretismo. Sim. Por isso que a gente... É porque às vezes falha, aí a senhora não ouviu o todo, mas a senhora é corretíssima. O sincretismo surge porque o negro não pode culto ao orixá. Defender E existem diferenças. Ô, Bruno, olha, é bom você colocar as diferenças que existem das religiões, por exemplo, de matriz africana. Por exemplo, na parte africana, não existe culto às pessoas que já viveram nesse mundo, as pessoas que faleceram, os eguns. Não existe. Somente a natureza. O culto é a natureza. Orixás são as forças da natureza. Por isso que eu uso tanto essa palavra. Ninguém sabe por que é. É forças da natureza. São os orixás. Você sabe porque a gente já conversou. Não ri, não. Mas olha só. Os caboclos, né? E por que discriminam só a religião de matriz africana? Porque é a religião do negro. Essa discriminação violenta que existe é porque é a religião do negro. É porque é uma religião que vai retornar a autoestima do negro. Doutor Ivone, e aí derrubar. A senhora cita a questão da vestimenta e fala um pouco até do crescimento dos irmãos evangélicos sobre a importância de usar o terno, sobre a pertença de ser negro. Como é que a senhora vê essa questão hoje do ataque dos terreiros feito por irmãos de cor, se podemos dizer assim? Seria o quê? Acabei de dizer para você que muitos negros usam a Bíblia e a palavra de Deus, chamam o meu Deus, quer dizer, se apropriam de Deus, e o que eles fazem? Vandalizam o outro negro. Eu vejo dessa forma. Mas não são todos os evangélicos. Associado também aos milicianos. Não vou falar isso, não. Olha só, veja bem, eles... não são todos os evangélicos. Existem 3 ou 4 ramos do evangélico que faz isso. Mas não são todos. Eu me relaciono com um número enorme de evangélicos que sabem respeitar exatamente a outra religião como eu respeito qualquer religião. Na minha
na minha visão, a diferença está no idioma. Eu chamo Deus de Olorundamari, Oludamari, de Oxalá. Esta é a minha fala, este é o meu idioma. Outras religiões chamam de outra forma. Se nós entendermos isso, essa estupidez que tem de perseguição religiosa, porque não é perseguição religiosa, é o racismo religioso para atacar o negro. Enquanto eles não conseguirem formar aqui o grande sonho deles, né, de tornar o Brasil branco, e que vai demorar muito, porque em todas as veias corre o sangue negro, não é? Então, isso aí vai continuar por muito tempo. E tem algumas religiões que atacam muito a religião negra, porque é uma forma de você cooptar o negro. É igual o voto. Você coopta o negro, que age até contra o seu próprio irmão, na hora do voto. Não existe hora que o negro seja tão valioso quanto na hora do voto. Doutor Ivone, fazem determinadas religiões. Podemos apimentar um pouco mais? Não, vamos não. Chega. Não, a senhora, não sei se a senhora concorda, mas além do racismo, será que também, por ser uma religião, a matriz africana e a Umbanda, eu estou considerando a Umbanda como não de matrizes africanas por ter um outro termo e ser do Brasil, embora ela tenha raízes negras. A senhora concorda comigo que também por ter uma aceitação maior com os homossexuais, também se junta esse preconceito, o racismo e a homofobia no ataque às religiões de matrizes africanas, ou seja, é um preconceito total e também o matriarcado dessas religiões, já que a mulher, no candomblé e na Umbanda, é a primeira religião dentro do Brasil que pode se tornar uma líder, ou seja, ela pode conduzir o seu rebanho. Será que essas três, racismo, homofobia e liderança da mulher, também não aplica esse preconceito aos terreiros? Depende do terreiro. Depende da raiz dele. Depende do abaçá. Porque quando você tem uma Oxum... Agora você vai apimentar, mas não vai me levar a desconstituir os preceitos e a forma de que determinadas coisas do preceitos, pelo menos das raízes africanas, só se conhece se você pertence àquele espaço. Entendi, muito bem. E agora, doutor Ivone, esse preconceito racial, ele também se repassa em ritmos, em músicas que nós podemos dizer que são... Podemos dizer se tem alguma música que não tem influência negra, mas, enfim, ao samba e ao funk, esse racismo também está inerente dentro desses ritmos? Ou seja, que o samba é de vagabundo. Olha bem, eu vou te falar de uma coisa muito séria. Tudo que se refere ao negro é eivado de preconceito. Agora, tudo que se pertencer ao negro e que gerar dinheiro sai da mão do negro e vai para a mão do branco. Então, quando você fala do preconceito do ritmo, o samba mesmo, é porque existem pessoas das comunidades que se ferram ali para produzir. Mas o samba, quando está fazendo dinheiro, vai para a mão de quem? Do branco. Falando versos que denigrem negro. Eu sei, mas ele está falando não é só disso, ele está falando também do preconceito que existe dentro do samba, das letras. Claro. Então, todas as vezes, por exemplo, a capoeira foi bater na mão de quem? A capoeira foi criminalizada, negros foram presos porque batiam capoeira. Você sai fora, vá para o exterior para ver quanto é valorizada e na mão de quem está. Perfeito, doutor. Agora, quanto aos versos desclassificatórios do negro, como o sovaco da negra fede feito suor, daí por diante, né, que você está querendo falar? Isso. É óbvio que é uma forma de discriminação, mas não é só uma forma de discriminação.
É porque o negro acha que com aquele verso ele está cumprindo aquilo que ele aprendeu ao se falar do negro, ao projeto aqui instituído. Ele aprendeu, então aquilo vai fazer com que ele tenha um sucesso cantando aqueles versos desclassificatórios. Não precisa mais nada, Bruno. Eu já conversei com você sobre isso. E tem muita gente que não aceita. Vamos aguardar um pouquinho a doutora Ivone, a gente já está concluindo, infelizmente, porque muitos têm que ir para outra sala, né? Mas a gente está entrando aqui na questão musical, né? Esse ataque que está tendo contra o samba, contra o próprio funk, né? Como se fossem ritmos menores. O samba, ela fala aqui, né? Se você for ver hoje, nós temos a grande Beth Carvalho, né? Mas quem muito mais fez pelo samba foi Dona Ivone Lara, Juvelina Pérola Negra. Não estou desmerecendo a Beth Carvalho, né? Mas também não estou dizendo que ela não seja negra. Mas a Juvelina Pérola Negra, ela versava no Partido Alto, né? A Dona Ivone Lara compunha, ela era compositora. Ela faz hoje os maiores clássicos do samba. A mulher do rap, ela se fortalece no hip hop. Então, quando a gente está tentando dizer aqui das religiões de matriz africana, é porque você pode ter uma mãe de santo, né? Então, a mãe de santo, ela é a líder, ela como não tem um papa, como não tem uma convenção, né? Papa na Igreja Católica e convenção para os nossos irmãos evangélicos, quando você coloca que a mãe de santo é escolhida pelo orixá, é uma mulher na liderança. Quando você coloca um homem que é homossexual como pai de santo, ele está liderando, seja ele qual a cor que ele está liderando vamos dizer assim, aquela fé naquela comunidade, que nas outras religiões é muito mais difícil. Doutora Ivone, está voltando? Fala, estou te ouvindo. Então vamos lá, a senhora estava aí na questão da capoeira, e está todo mundo aqui participando muito. Doutor Maurício, suas participações estão excelentes, tá? E só dizer, doutor Maurício não pode falar, mas eu posso falar. Existe o bonde de Jesus que tira e expulsa os terreiros da comunidade. E quem é cristão sabe que isso não pode existir no cristianismo. Então, aí traficantes, milicianos, seja o que for, que entregam sua vida para Jesus, mas se esquecem de ter Jesus na sua vida. Porque Jesus não é a favor da separação. Doutora Ivone, está me ouvindo? Estão perguntando aqui sobre a questão... Religião da matriz africana. Ou é católico, ou... Ele está citando aqui sobre as declarações da Fundação Palmares. O que a senhora, do presidente da Fundação Palmares, o que a senhora tem a nos ensinar? Vai acabar, já passando da hora já. Tá me ouvindo? Me ouviu? Ouviu, doutor? Agora, não te ouvi. Agora estou te ouvindo, mas não ouvi o que você falou. Ele está citando aqui o quê? Tem uma pergunta aqui sobre a Fundação Palmares. O que a senhora tem a dizer e nos ensinar das declarações do presidente da Fundação Palmares? Quando a doutora Ivone voltar, tem uma pergunta aqui, o que tem a ver o funk e o samba com a Umbanda? O que foi feita a pergunta é se aquele preconceito estrutural que há nos terreiros de Umbanda e Candomblé, ele pode ser passado também num preconceito estrutural na música. E aí a gente coloca o samba como funk, e samba e funk como matrizes, podemos dizer assim, negras, né? E se ela via alguma correlação a esse preconceito. Essa aí da Ângela Cilada foi ótima, né? Esse bonde é de qualquer coisa, menos de Jesus. Ótimo, Rosângela. Doutora Ivone é a representação perfeita da mulher empoderada, pelo conhecimento, postura e pelo seu lugar na sociedade. Gratidão. Vamos ver se a doutora Ivone volta, porque a gente já está terminando, para ela falar da Fundação Palmares, que tem essa pergunta. Escutou da doutora da Fundação Palmares? Não ouvi. A pergunta aqui, agora... Não ouvi. O que a senhora tem a nos ensinar sobre a fala do presidente da Fundação Palmares, enquanto negritude e enquanto
pretos, né, podemos dizer assim, quanto o movimento negro. Não está dando para ouvir, Bruno. Está congelando. Você está congelado. Agora só... Está me ouvindo? Você falou me ouviu agora? Negritude. Fala. O que a senhora tem a nos dizer sobre as declarações do presidente da Fundação Palmares? Eu acho o seguinte, ele foi colocado ali para fazer como muitos negros fazem. Já que ele pisou num lugar, num espaço de poder, relativamente de poder, ele diz exatamente o que o branco que o colocou ali quer que seja. Ele quer convencer os negros de que é daquela forma. Eu acho uma vergonha um negro fazer isso. Perfeito, doutor Ivone. A Kate está falando aqui, a Fabiola, que perguntou isso não. Foi só do funk. Não foi para a doutora Ivone. Tá ótimo. E que coloca essa pessoa para desqualificar a cultura, depois de tantos anos de sacrifícios, de luta, todo o simbolismo daquele espaço, ele está pisoteando. Mas é um problema dele. Ele também é filho de Deus. Quem deve cobrar ele é o juiz competente, Deus. Perfeito. Aqui tem uma pergunta, mas, por exemplo, tem uma música do Zé Pilintra, na Umbanda, se a Rádio Patrulha chegasse aqui agora, seria uma grande vitória, ninguém poderia correr. Essa música foi feita por Silas de Oliveira, o grande compositor de samba enredo. Então, algumas músicas hoje que tem, ou pontos na Umbanda, são oriundas de samba. E aí depois elas foram para Umbanda e Candomblé. Doutor Ivone, está excelente, mas às vezes cai aqui, aí a senhora está travada. A senhora deixa para nós aí uma mensagem não final. Não responder, que eu não estou ouvindo. A senhora está me ouvindo agora? Está me ouvindo, doutor Ivone? É porque está travando lá e ela não está me ouvindo. Os outros participantes estão ouvindo. Pois eu não estou ouvindo nada. Eu não estou ouvindo pergunta nenhuma. E agora, está me ouvindo? Só retalhinhos. Ouvindo agora? Tá, então a senhora deixa para nós aí a mensagem final aí e nós vamos marcar uma outra live com a senhora, porque o Ibope está muito alto com a senhora aqui. E com o seu Maurício também participando, imperiando é outra coisa. Como é que está esse Ibope que eu não estou vendo? Como é que está isso? Cadê? Aqui nós temos quase... Tem uma coisa que os alunos veem e tem um outro sistema que nós vemos. É uma das maiores de participação. Mas a senhora deixa aí a nossa mensagem final. Mas você sabe o que é? Eu gosto muito de estar junto dos alunos da Estácio. Não se esqueça que foi na Estácio que eu peguei a oportunidade de fazer com que a minha carreira crescesse, que a minha trajetória crescesse. Foi a Estácio. Doutor Ivone, faça aí, por favor, peça aí para a natureza, por todos os nossos alunos, faça uma prece, uma palavra de esperança aí nessa nossa pandemia, com a palavra aí a senhora, que é a representatividade da negritude, da mulher, e sem dúvida nenhuma, todos os alunos, assim como eu, têm a senhora como um exemplo de vida e de pessoa. Então, por favor, a senhora... Eu peço silêncio. Silêncio. Obaluaê, Omulu e Nanamburuquê, para que estejam nesse momento para livrar a humanidade dessa pandemia. Que seja perdoada a humanidade pelos maus que foram causados e que os três, principalmente o Obaluaê, que é o médico da cura, é o médico espiritual, que ele nos livre de todos esses males. Não só a mim, como aos familiares, amigos ou não, desde que esteja protegendo da toda a humanidade. Eu peço silêncio. Atotô, Obaluaê. Axé. Axé.
Obrigado, doutor Ivone. Obrigado a todos que estavam aqui nessa sala. Obrigado, doutor Maurício. E vamos lá para outra sala. Um grande abraço. Obrigado a todos. Você não ouviu, né? Cadê ele? Ouvi, sim, senhora. Como é que você pode ouvir se eu não tô vendo você congelado? O senhor Maurício falou até axé. É porque às vezes congela aí, mas a gente escuta aqui. E que nós tenhamos um silêncio e peçamos nesse silêncio pelos Quando você outros. fala, olha só, você dá Umbanda, né? Então, quando você fala Totô, Baluaê, A Totô Baluaê, silêncio, o Senhor está em terra. Vamos ver aí se a doutora Ivone volta e a gente está encerrando aqui. Muitas pessoas já estão indo para outra sala. Oi, doutora Ivone. Pode falar, doutora Ivone. Também não sei, não. Tem que botar aquilo lá no... Pode falar, doutora Ivone. Quando a gente fala Totô... Doutora Ivone. Mesmo com o problema, ainda estamos aqui. Vocês estão vendo 54, né? Participantes aí, em 1h06. Eu não estou vendo nada. Mas eu estou ouvindo a senhora. Pode falar. Doutora Ivone? Sim, estou te ouvindo. Pode falar, que a senhora ia falar o significado de Atotô. Doutora Ivone? Sim, estou te ouvindo. A senhora ia explicar o significado de Atotô. Atotô é silêncio. O rei está em terra. O Baluaê está presente. Axé. Obrigado, doutora Ivone. Um beijo no coração, sua bênção e vamos em frente. Obrigado a todos. Agora vamos lá para outra sala. Alô, Bruno? Maurício? Maurício? Mal? Não posso estar gritando, né? Acabou aqui? Eu quero ver se acabou. Não sei. Acabou? Estou te perguntando se acabou, Maurício. Acabou, mano. Ninguém deve encerrar. Ai, meu Deus do céu. Pausa. Ó, eu vou lá botar nossa comida para nós, botar nos fornos. Se tiver alguma coisa, que isso? Acabou. Nós dois estamos aparecendo lá. Desliga. Dá licença. Pode ligar. Eu não sei como desliga ou ligo isso, não. Ele vai ter que procurar um melhor. Bebimar não dá, não.
O Zoom ainda vai, mas webinar... O Instagram demora, mas né, acerta. O Instagram não dá para som de gente assim. Não dá. Ai, meu Deus. Dizem que o Hangout dá, mas eu não sei. Hangout.